Sejam bem-vindos a mais um Tarô em Foco, sua aula semanal de tarô para ajudar você a alcançar a excelência na leitura das cartas. Eu sou Wagner Lira, um professor de tarô, e o tema da nossa live de hoje é Interpretando o Cavaleiro de Copas. Gente, o Cavaleiro de Copas é uma das cartas mais graciosas do tarô. É uma carta que fala muito do tempo que estamos vivendo hoje, o tempo em que o coronavírus está, sim, passando, né, e deixando uma marca profunda também no nosso ano. Isso com certeza será um dos eventos mais marcantes do 2020 e também dessa geração, eu acho, né? Isso já se manifesta. A ideia original hoje da nossa programação do Tarô em Foco era falar do Cavaleiro de Paus, mas em função de todo esse cenário, de tudo que a gente tem vivido aqui, em especial na cidade de São Paulo, onde eu moro, eu acho que é pertinente a gente fazer as adaptações necessárias, inclusive aqui na nossa programação, tá? Então eu decidi falar hoje desse cavaleiro porque Copas fala muito de cura, fala muito de esperança, fala muito de resgates, de altruísmos, de olhar o que se faz necessário olhar para ajudar a quem precisa. Então, essa carta com certeza, né, tem muito para falar para a gente hoje. Tanto no sentido, né, da interpretação dessa carta nas jogadas, que é uma coisa que o pessoal aqui que assiste o Tarô em Foco busca muito, aprender como interpretar os arcanos. Mas, sem dúvida, há muito pra gente aprender nesse arcano, em especial nesse momento que a gente está vivendo, tá? Pessoal, vamos lá, a gente precisa... É a primeira vez que eu faço no Tarô em Foco uma carta da corte. É a primeira vez que eu trago uma carta da corte pra gente falar aqui na nossa aula semanal. E isso tem um quê muito especial. Porque a corte é um grupo especial de cartas do tarô que faz parte dos arcanos menores, né? Vamos olhar assim. Vamos olhar assim. Por que eu tô dizendo assim, né? Por que tem um quê especial dos arcanos menores? Nós temos os 22 arcanos maiores do tarô e os 56 menores arcanos, né? Que dentre eles a corte, que é um grupo especial, porque ele, assim, quando eu digo especial, porque ele não tem um número, não tem a numeração, né? Os arcanos menores numerados, eles são de 1 a 10. Depois o que nós temos é o naipe, que continua, mas assim, em figuras que representam pessoas da corte, né? Que fazem parte do mundo dos reis, das rainhas, dos castelos, né? E eles guardam o símbolo do naipe. Mas eles não têm uma numeração, então a gente chama, né, dentre os arcanos menores, os numerados, e a corte do tarô, sem número, tá? Porém, eles também têm uma ordem, né? Os arcanos da corte, eles também são, de alguma forma, ordenados. Então, a gente tem o pajem, nós temos os cavaleiros, dentre eles o Cavaleiro de Copas, que é a carta que a gente vai falar hoje. Temos as rainhas e os reis, tá? Lembrando que pajem é uma denominação que, dependendo do tarô, pode aparecer princesa, né? E a gente tem... a figura do pajem ou da princesa como o princípio do naipe, o princípio do elemento, o princípio daquela força que é aquela casa, né? A casa do naipe, a casa do elemento, tá? O cavaleiro, uma manifestação yang do naipe, uma manifestação de busca, né? O impulso a busca de algo. E temos também, né? Sucessivamente, nós vamos ter a manifestação yin da rainha, né? E yang novamente no rei. Mas, por que hoje é importante a gente falar sobre o Cavaleiro de Copas? Né? O impulso é cavaleiro. Então, vamos falar o seguinte, o que são os arcanos da corte? Os arcanos da corte são os arcanos que falam, que estão ao redor, que orbitam ao redor do rei, né? Então, nós temos numa corte, não necessariamente do tarô, tá? Toda a corte. Nós temos a figura do rei. Quem está ao lado do rei, casada com ele? Uma rainha. Quem são aqueles que estão ao redor do rei? Aí, assim,
temos todas as figuras da corte, né? Como condes, baronesas, temos as amas, nós temos os pajens, nós temos várias figuras que ornam, né? Que compõem o castelo do rei, formando né, em si a corte. Muito bem. Sendo assim, o que nós temos na representação da corte para a gente falar hoje? Para a gente ver, né? O cavaleiro, a gente pode dizer que ele é o primogênito do rei e da rainha, né? É o primeiro filho, é aquele filho que está destinado a ser o herdeiro do trono. Então, cabe ao cavaleiro aprender tudo sobre o seu país, aprender tudo sobre a sua nação, aprender tudo da experiência de vida para um dia ter a sabedoria que um rei e uma rainha têm, né? Então, quando a gente vai olhar o rei e a rainha, eles são figuras muito mais maduras do que pajem e cavaleiro. Qual que é a diferença? O cavaleiro está numa aventura. O cavaleiro está buscando aventurar-se para conhecer aquilo que seu coração pede, aquilo que seu pai, rei, pediu, aquilo que sua mãe, rainha pediram, né? Ele também poderia ser comparado a um general deste reino, claro. E se a gente comparar como um general, ele é o emissário do rei, ele está a serviço da rainha, ele está a serviço dos propósitos do reino e, portanto, né, como se fosse um general, tem uma série de trabalhos a realizar. Sendo como o filho primogênito, sendo como o general do reino, o que você precisa saber é que o cavaleiro ele está fora do reino. O cavaleiro não está no reino de origem. O cavaleiro é a figura da corte que está fora da sua nação, levando para esse lugar que ele foi a bandeira de seu povo. Ora, se temos em copas o quê? Vamos falar de copas agora. Quando a gente olha copas, nós temos a emoção, nós temos o princípio sentimental, nós temos as memórias, nós temos o amor, o altruísmo. Em copas nós temos a vidência, nós temos a intuição. Em copas nós temos o mundo psíquico, os líquidos, né? Então, quando a gente olha tudo isso, nós temos aí um naipe que é completamente voltado para o meio, para o outro, reativo, afetivamente reativo. Tudo isso é copas, né? E aí a gente vai entender por que eu vim falar hoje dessa carta. Ela não costuma ser uma carta que as pessoas tenham dificuldade de interpretar. O cavaleiro, na verdade, se a gente for olhar, né, as figuras da corte, que tradicionalmente os alunos têm sim um certo receio na hora de dizer o que significa no jogo, né? A gente sabe que a corte dá um certo embaraço na leitura, mas o cavaleiro de copas dentro da corte não é uma figura tão difícil assim. As pessoas têm muito mais dificuldade, por exemplo, às vezes talvez com pajens, né? Que não sabe exatamente a expressão. O cavaleiro de copas, ele costuma ser um dos até favoritos, até um dos bacanas. O pessoal gosta da figura do cavaleiro de copas, né? Mas eu convido você a olhar esse cavaleiro de copas hoje com olhares generosos, amorosos, em especial por conta do momento que estamos vivendo hoje. E você vai entender por que eu estou falando isso. Fica aqui ligado na nossa live que você vai entender aonde eu quero te levar nessa visão do cavaleiro de copas, tá? Então, o cavaleiro de qualquer coisa, qualquer naipe, é aquele que tem o impulso de fazer o que seu naipe diz. Ora, em copas eu tenho o impulso de ser o que feliz. Em copas eu tenho o impulso de amar, o impulso de ajudar, o impulso de fazer as coisas para que o meu coração esteja em paz. Para que eu faça o bem, para que eu contribua com o outro, para que eu faça o meu ambiente um lugar melhor, para que eu entenda o outro, as suas necessidades. Então pegue a energia de um emissário, um mensageiro, que é o caso do cavaleiro, e o cavaleiro vai levar essa mensagem ao mundo. O cavaleiro de copas é aquele que porta
a bandeira da caridade, a bandeira do altruísmo, a bandeira do amor, a bandeira da salvação, a bandeira do amar, do cuidar, do zelar. O Cavaleiro de Copas, ele quer levar ao mundo esperança. Na taça do Cavaleiro de Copas, vamos olhar mais uma vez como que é o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas é tradicionalmente descrito como um cavalo, o Cavaleiro de Copas é tradicionalmente descrito como um cavaleiro, né? Um homem que monta um cavalo, né? Sobre um cavalo dócil, um cavalo branco, com uma marcha chamada... Ele trota, né? Ele baila, é quando o cavalo dá uma bailada. É um cavalo branco, ele passa por um córrego, portanto, estamos falando de um naipe de água, tá? E é um cavaleiro cuja a ornamentação de sua armadura tem peixes. E peixe é o símbolo da vida, peixe é o símbolo da fé, peixe é o símbolo da devoção, é o símbolo do sacrifício, do alto sacrifício, do sacro-ofício, né? Vocês conseguem perceber. E naturalmente ele também segura uma taça dourada, que é o símbolo de seu reino. É o objeto, é o instrumento de sua casa. O Cavaleiro de Copas porta uma taça que contém o líquido da vida, o elixir da vida eterna. Este elixir é a promessa de seu reino. É como se o Cavaleiro de Copas tivesse recebido a missão de seu pai e de sua mãe, o rei e a rainha, de saciar todas as sedes de todas as pessoas por onde ele passasse. O Cavaleiro de Copas, na sua boa vontade, ele é aquele que vai levar esperança, ele é o médico sem fronteiras. Ele vai e passa, ele atravessa, ele vai para o outro lado do rio, para um outro local, de uma origem diferente, onde há sede, onde existe água contaminada. E nesse local, onde existe o cólera, onde existe o sarampo, onde existe onde não há mais esperança, ele vai levar o quê? A cura. Ele vai levar o líquido que traz a saúde novamente, o líquido da vida. O Cavaleiro de Copas é o emissário da bondade, é o emissário do amor, é o emissário da esperança. Então, em tempos de coronavírus, essa carta se faz muito importante. Primeiro porque ela vai representar todos aqueles que estão abrindo mão do mundo ideal que vivem. Então, o nosso Cavaleiro de Copas sai de sua vida, sai de sua rotina para se expor ao perigo. Mas é lá no perigo que ele encontra a sua missão, a sua paz, a ajudar o outro, a colocar para o outro o que é a cura. Então, de imediato, podemos fazer referência dessa carta aos médicos, aos sanitaristas, aos cientistas, que buscam agora o quê? Um soro, um antídoto, a cura, o socorro, mitigando o sofrimento alheio. Passam por cima, né, da sua zona de conforto para ir onde não há mais esperança. No Senhor dos Anéis, nós temos uma cena muito bonita em que a Galadriel entrega a luz da estrela mais brilhante lá dos elfos, lá do país dela, né? E aí, ela diz assim pro Frodo, para que você tenha essa luz quando todas as outras luzes se apagarem, né? E aí, é curioso, né? Porque tem um momento em que o Frodo, ele tá praticamente sendo devorado por uma aranha gigante, e essa aranha gigante, ela tem problemas com luz. Então, quando não havia mais esperança, ele abandona o melhor amigo dele, as coisas estão indo para o péssimo e o pior. Existe a luz, que na verdade era um líquido, era uma poção, né? Com a luz mais brilhante, das estrelas mais brilhantes que os elfos puderam captar dentro daquele frasco.
Então, o Cavaleiro de Copas, ele é uma carta que apresenta uma salvação também misericordiosa, um socorro urgente que chega e traz para quem recebe essa visita um refrigério, o socorro. Lembrando que é uma carta de copas, eu já falei isso na nossa live passada sobre o 7 de copas, né? As cartas de copas, elas falam também do mundo invisível, né? De ver o outro mundo. Então também são amigos espirituais, também são mentores espirituais, são forças espirituais mais sutis, menos densas, né? Que acabam chegando e trazendo socorro, né? São aquelas cenas. Quem gosta de romance espírita vai se identificar, né? Quem lê os livros de André Luiz, por exemplo, psicografados pelo Chico Xavier, sabe das cenas em que o André Luiz desce aos umbrais, né? E lá eles resgatam pessoas, né? Resgatam pessoas que estão em condições de serem ajudadas, né? E que já melhoraram um pouco seu estado emocional. E elas podem ser resgatadas. Então esse tipo de resgate das sombras também é bem Cavaleiro de Copas, né? Se você gosta de uma referência mais cult, lembra da novela Viagem? Pois é, que iam lá resgatar o Alexandre lá nos umbrais. E aí o Alexandre falava, não vou perdoar, nem nada, né? Mas a pobre da Cristiane Torlone chegava lá, irmão, eu te amo, irmão, vem me ver, irmão, salva lá eu. E aí, isso era, né, o amor, né? Tentando essa coisa da Cristiane Torlone de salvar o irmão que ainda estava nos abismos, né, da consciência, que era o umbral. Tá? Então, assim, o Cavaleiro de Copas, nesse sentido, ele representa tanto essas pessoas que estão salvando, os médicos, os enfermeiros, os socorristas, e também, de um sentido mais espiritual, também socorristas espirituais, né? Forças extraordinárias que vêm ajudar, que vêm dar esperança aos náufragos, né? Também como se fossem anjos de guarda, né? Isso também não fica diferente, tá? O Cavaleiro de Copas, ele também tem um elmo com asas. Isso fala também de uma referência angélica, de uma referência de deuses, né? Assim, de deuses que são mensageiros do bem, do amor, enfim. Então, dá pra gente tirar muito dessa representação Cavaleiro de Copas, tá? E o mais interessante é que ele tem, né, a roupa com vários peixes. Então, a busca do Cavaleiro de Copas é promover a vida, é promover o bem-estar, promover a bonança, promover a abundância. Então, quando a gente está passando por um momento como esse do nosso país, né, qual é a parte em que eu posso também contribuir? Onde está o meu quinhão de contribuição para o outro? Né? Isso é Cavaleiro de Copas, porque o Cavaleiro de Copas ele tem as melhores características de seu reino. Lembrem-se disso. A corte, ela guarda todas as figuras da corte. O pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei, eles têm as qualidades do seu naipe na expressão mais sublime. Né? Então, se eu tenho uma pessoa intuitiva, uma força intuitiva em Copas, acredite que o Cavaleiro de Copas tem uma intuição maravilhosa, né? Então ele tem isso. Se ele é feliz, se ele busca a felicidade, o naipe de Copas, o Cavaleiro de Copas está em busca da felicidade. Esta é a bandeira dele. Então, quando a gente vai olhar Cavaleiro de Copas, a gente tem que entender que ele é o porta-voz da esperança. Nesses tempos de coronavírus, que é o que eu quero dizer para você, ele representa também aquilo que a gente pode fazer. Qual é, vamos fazer uma referência direta à vida. O que hoje a gente mais ouve falar que a gente tem que usar na nossa lida diária? Álcool em gel, né? O famoso álcool gel, que o povo tá falando agora, chama álcool gel. Mas ok, você precisa o quê? Ter nas suas mãos algo que te limpe, algo que te deixe o quê? Né? Sanitizado, imunizado de alguma forma. Essa taça representa, sim, o álcool em gel. Vamos falar, gente. A gente precisa interpretar tarô com a vida. Essa coisa de achar que tarô é só a filosofia, que é só o grande sentido, não.
A gente precisa também ver no tarô as coisas de ordem prática. E uma taça na mão de um cavaleiro é: por onde você for, leve o seu álcool gel. Um grande recado. Onde você for, tenha cuidado com líquidos que te oferecem. Opa, que líquidos que podem te oferecer? Copos que não foram bem lavados, beijo, saliva, cuspe. Tudo isso é o que a gente precisa hoje ter cuidado na hora de não se contaminar com o coronavírus, né? Ah, funciona também da outra maneira? Vamos ler então o que é um cavaleiro de copas no negativo. E aí depois a gente já traz mais referências sobre esse momento, né? Vocês sabem que eu gosto de interpretar as cartas positivo e negativo. Você pode fazer isso na sua vida como o sentido direto ou o sentido invertido da carta, ou numa posição de bloqueio, de obstáculo, não importa. O fato é que a gente resume isso em positivo e negativo. O que é então um cavaleiro negativo? Vamos por partes. Saibam o seguinte, que todo cavaleiro tem o impulso de levar a bandeira do seu país, do seu reino, para onde ele estiver. Então, em copas, eu quero ser feliz, eu quero levar o bem, eu quero espalhar o amor. Então, o cavaleiro de copas está indo espalhar amor. E no negativo, eu tenho também o impulso do cavaleiro, eu também tenho a vontade de levar a bandeira do meu país, do meu povo, do meu reino, copas, mas eu vou levar o quê? A tristeza. Eu vou levar o terror, eu vou levar o pânico, eu vou levar a agonia, eu vou levar a tristeza, eu vou levar o líquido contaminado, eu vou levar a mão não higienizada. No cavaleiro de copas negativo, eu tenho aquele que para onde vai espalha o mau humor, a tristeza, a melancolia, tudo de copas negativo. Ele leva para as pessoas não o antídoto, leva o veneno, né? Então tem quantas pessoas a gente vê que por onde chegam falam assim: bom dia fulana, bom dia ciclana, como você tá? Tô bem, você menina? Tá péssimo. Tá tudo horrível, né? Aí a outra, né, que quer competir pra ver quem é que tá mais infeliz, diz: menina, mas é porque lá em casa tu não sabe o que tá acontecendo. Aí a outra diz: mas não. Mas eu não. Eu, menino, ó, atacou, entendeu? Atacou a gota. Então, assim, sabe aquelas pessoas assim que por onde vão elas levam a doença, elas levam o problema, não sabem falar de outra coisa? Levam o mau humor, levam a tristeza, levam, sabe, o baixo astral. Sabe a Xuxa contra o baixo astral? Então, é isso. Quando a gente vai ver o impulso do cavaleiro de copas, que é no positivo de cuidar do outro, de levar a esperança, de levar o antídoto, eu também tenho o impulso de não cuidar, eu tenho o impulso de aprisionar, eu tenho o impulso de fazer o outro de refém, eu tenho o impulso de fazer o outro de quê? De coitado, eu tenho o impulso também de humilhar o outro, eu tenho o impulso de ser fake. Cavaleiro de copas está trotando no tarô. Gente, um crush cavaleiro de copas é aquele que chega, ele é meio delicado, ele é meio assim, elegante, sabe? Ele fala francês, ele é meio almofadinha, ele é delicado, mas é um amor, meu Deus! Ele é um amor de pessoa, né? Ele é assim, é bonzinho, é uma pessoa bondosa, uma pessoa amorosa. Gente, quem não gosta do fulano é impossível. Aí a pessoa já não tem mais o que ter de qualidade, aí você pergunta pra ela assim: ah, e você faz o que nas suas horas vagas? Aí ele diz assim: ah, eu trabalho como voluntário na ONU. Então, tipo, a pessoa é boa mesmo, entendeu? Aí no negativo você vai ver, né? Ah, o que você faz no final de semana? Aí eu passo o dia em casa sentindo toda a minha dor, eu preciso sentir a minha dor. Sabe? Gente, não tem. A pessoa só pensa nela, ela passa o dia na sofrência, sabe? Meu, sabe aquela dor de cotovelo, a dor de tudo dói, tudo é tristeza. A pessoa já fala na amargura. Então, o impulso do cavaleiro é uma coisa que a gente tem que ter muito forte na hora de interpretar essa carta. É o impulso do elemento. Isso é cavaleiro. O impulso do elemento, copas. Positivo ou negativo. Tá? Que é uma coisa super forte no cavaleiro negativo.
O impulso de ser falso e fake. Sabe aquela pessoa assim que você olha, ela é fake, você tirou a foto, ela é linda. Ao vivo você vê assim que era tudo durex, band-aid, pregador de roupa atrás. É isso. O Cavaleiro de Copas, ele é o próprio encanto. Ele chega, ele vai trotando e ele vai bailando. No negativo, ele faz exatamente isso também. Mas é tudo falso. Né? Tinha um cavaleiro, Amadeu, que conhece muito de Game of Thrones. Ele tinha um que eu dizia que era o Cavaleiro de Copas negativo. Ele era um príncipezinho loirinho que tinha ele e a irmã dele. E a irmã acaba. Aí depois tem uma hora que tanto ele quanto a irmã morrem no dia que desaba lá a catedral. Mas ele estava sendo condenado pelo septão lá, uma coisa assim. Era um loirinho que tinha o cabelo enroladinho. Como era o nome dele, Amadeu? O Amadeu tá lembrando. Mas ele era um cavaleiro fake. Por quê? Porque ele fazia todo aquele quê de que ele era príncipe, de que ele era o máximo, né? Mas na verdade ele era um super covarde. A irmã dele. Oi? Era o Tommen. O Tommen do Game of Thrones. O Tommen, ele era assim, ele era um filho nobre, ó, ele era nobre, filho lá do povo nobre, das terras do jardim, não sei o que, alto. E ele era, assim, o cavaleiro, né? Só que, na verdade, ele era super fake. Ele era fake, não sabia lutar, ele era covarde, né? Ou seja, ele era lindo até a página 2. Então, isso também é Cavaleiro de Copas negativo, tá? Até aqui alguma pergunta? Tá todo mundo vivo, tá todo mundo acompanhando. O Mercúrio tá aqui mandando, só pegando as referências. Olá, isso, adoro. Mandou um oi também, Andréia, Sidney. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Tarô em Foco. E Renata Barreto também, você é incrível. Olá, tudo bom? Gente, o Cavaleiro de Copas, né, vamos entender. Então, a gente falou de primeiro bloco, né? Falei pra vocês sobre o que é um cavaleiro, o impulso nobre, tá? E do naipe, Copas, de ajudar, de amar, de levar amor, de levar felicidade. Passamos para a interpretação. A interpretação eu tenho um cavaleiro. Outra coisa que você precisa se ligar em Copas é o seguinte: não necessariamente as cartas da corte, aliás, o que você precisa se ligar na corte, na verdade. Não necessariamente as cartas da corte indicam pessoas, elas podem indicar pessoas na vida do consulente, mas elas também indicam padrões de comportamento repetitivos, constantes, coisas que as pessoas, e também quem a gente está jogando, faz com uma certa frequência, é quase um padrão mesmo da pessoa. Então, assim, o Cavaleiro de Copas positivo revela a vontade de uma pessoa que gosta de amparar, de ajudar e de cuidar. No negativo, de amargar, de azedar, de trazer sempre o arrastando corrente. É a pessoa cupim de porta, que você só descobre que ela traz cupim de porta quando a porta cai, né? Já tá tudo já contaminado, tá? Então, assim, tem muito esse fake nesse Cavaleiro de Copas. Mas agora, nesse momento da nossa vida, o que a gente tá querendo pensar? No momento coronavírus, temos dois pontos a analisar aqui. O primeiro é todo mundo que está ajudando, todo mundo que está contribuindo para que encontremos uma solução para isso. Os médicos, pesquisadores, como eu falei. E no negativo? No negativo é a falta de cuidado com o que é os meios de transmissão. É você não passar o seu álcool gel. O negativo é você se expor a locais perigosos, onde há riscos de contaminação. Entende que o Cavaleiro de Copas, ele vai onde tem um cólera, né? E lá ele vai dizer o seguinte: olha, querido, soro caseiro, uma colher de açúcar de chá, uma colher de chá de açúcar, não, uma colher eu lembro disso, gente. Vocês lembram da época, dos anos 90, que o Brasil era um país que sofria com o cólera? Entregando a minha idade. Mas vamos lá. Quando eu era mais jovem, tinha um monte de propaganda na televisão que dizia o seguinte: cuidado com a água contaminada, não deixe suas crianças tomarem banho nos córregos, esgotos e águas de chuva. Faça o soro caseiro. Aí o Brasil era aquele país cheio de criança barriguda, com verme.
O cólera se alastrava na população brasileira. Onde estava o problema? A água contaminada. A gente tinha que ferver a água, né? O Brasil demorou anos, e até hoje, gente, nos locais onde não há acesso ao mínimo da saúde, a gente ainda tem problema com contaminação. Não é mais como aquilo, mas se você puder dar uma gulgada nesse tema, pesquisa como que era o cólera nos anos 90 no Brasil, né? E aí a gente tem hoje de novo uma doença que fala, cara, os líquidos são o ponto. O ar, a forma de transmissão também. Então lave suas mãos, né? O negativo desse cavaleiro é, cara, não se exponha. Cara, se limpe, se higienize, lave o rosto, lave as mãos, se lave inteiro. Álcool gel, né? Então, quando você tá... Cara, isso é uma sacada incrível para você interpretar essa carta. Quantos ambientes as pessoas se expõem voluntariamente ao pestilencial? Tem gente que só vai... Por exemplo, a pessoa se separa, termina com o namorado e vai depois de passar o dia inteiro se expondo voluntariamente a um ambiente tóxico, o Instagram do outro, o Facebook do outro, ao invés de buscar um antídoto, ao invés de buscar o quê? Amor, o lugar onde as pessoas vão querer acolhê-la, né? Então a gente tem essa diferença. O que você busca emocionalmente para você? Trazendo isso para o nosso momento, o que você está buscando nesse momento? Você está buscando contribuir para o coletivo, né? Se higienizando, ou você está procurando agora se expor de graça, né, ao problema? Então é uma carta muito, muito, muito atual, muito pontual, e a bandeira de copas é o amor. A bandeira desses peixes, né, o que ele está querendo dizer é o seguinte: promova a vida. Cara, se uma pessoa puder ser poupada do vírus porque você lavou as mãos, eu já lavaria minhas mãos todos os dias. Se uma pessoa puder ser poupada porque eu evitei de dar um abraço, o meu carinho não diminui. Mas eu tô vendo, ó, não vou te abraçar. Se eu puder evitar que uma pessoa se contamine porque eu me privei e me reservei na minha casa em resguardo por alguns dias, eu não saio de casa até estar liberado. Então isso é ser cavaleiro de copas. Porque todo cavaleiro é um gentleman. Qual é o teu lado gentleman? Qual é o teu lado lady? Qual é o teu lado corte? Qual é o teu lado nobreza? Então hoje lavar a mão não é só mais higiene. Não te define mais só como sujo, porco ou limpo e bem lavado. Estar com as mãos limpas hoje é inclusive estar com a sua consciência tranquila por estar fazendo a sua parte. Ou você vai simplesmente lavar as mãos para o problema, como fizeram, né, os antigos quando condenaram Jesus, lavando as mãos. Mãos lavadas, porém sujas, de falta de quê? De verdade, falta de honra, falta de empatia pelo outro, né? Então, onde a gente está mantendo as nossas mãos limpas e as nossas mãos sujas? Essa é uma reflexão muito importante quando o Cavaleiro de Copas vem na nossa jogada. Você está o quê? Limpo ou você está sujo? Né? Então, a gente precisa refletir sobre o Cavaleiro de Copas nesse sentido. O que você espalha quando você anda? Sabe, uma boa medida para saber se você é uma boa pessoa? É ouvir o que você diz quando cumprimenta alguém. Quando você cumprimenta alguém e fala alguma coisa negativa do dia, por exemplo, tem gente que tem a mania de dizer o seguinte: olá, fulano, olá, ciclano, tudo bom? Aí a pessoa diz: menino, tá péssimo o metrô, o trânsito tá horrível, tá tudo horroroso. Lá em casa, então, você espalha para as pessoas o quê? O que você leva? A gente só dá aquilo que tem. Então, o Cavaleiro de Copas, ele diz o seguinte: existe na tua taça, a tua taça está cheia daquilo que está cheio o teu coração.
É isso que existe no Cavaleiro, na taça do Cavaleiro de Copas. O que existe no teu coração, na tua alma, dentro de você. E se em mim, Weiner, hoje, tarólogo, existe dentro de mim a cura para esse momento do planeta, eu vou trazer isso para a minha oferta às pessoas. O que é estar em mim? A cura. Fazer a minha parte. Eu não sou um geneticista, não sou um pesquisador da área de saúde, mas eu sou um cidadão. Então, o que eu posso fazer? Qual é a parte que me cabe? E é por isso que eu sou um tarólogo, que hoje tem uma live a fazer, que eu troquei de Cavaleiro de Paus para Cavaleiro de Copas. Porque, acredite, o Cavaleiro de Copas é aquele que propõe às pessoas a cura. É aquele que propõe para os outros o amor. E eu pergunto a você, faça o que puder. Mas onde você estiver, lave suas mãos e não deixe de lavar as suas mãos para o que estamos vivendo. Não lave suas mãos, não ignore o problema. Seja parte da cura. E se cada um de nós for parte da cura, se cada um de nós for parte da solução, não será um vírus que derrotará a nossa força como indivíduos, como humanidade. Gente, estamos vivendo um ano pontual, né? Um ano que pede humanidade se veja, humanidade ame, humanidade acorde, desperte. O terceiro ponto que eu quero trazer para você sobre o Cavaleiro de Copas, já que a gente feita essa reflexão sobre positivos e negativos e o que de fato é viver um Cavaleiro de Copas, eu quero te dizer o seguinte: se a gente compara os cavaleiros, os arcanos da corte, de maneira geral, né, a exceção dos arcanos pajens, nós temos no Cavaleiro de Copas uma associação direta ao signo de Câncer. O que é Câncer? O signo. É um signo cardinal, ou seja, o impulso de cuidar. É um signo de água. É o signo que dá o impulso de amar, o impulso de cuidar, o impulso de zelar, né? A vontade de agregar. Graças a Câncer, nós temos a casa 4 da mandala astrológica, que é a casa que fala do lar, do estar quentinho debaixo do cobertor. O signo de Câncer é regido pela Lua. O que é Lua? O emocional. O que é Lua? As mudanças, né, dos sentimentos. Então, se eu vejo o signo de Câncer na carta do Cavaleiro de Copas, eu entendo um mundo de coisas que a gente precisa fazer hoje. Primeiro, ficar em casa, Câncer. Ficar em família, no seu lar, ficar com os teus, cuidando dos teus, preservando os seus idosos, preservando as suas crianças, preservando-se. Comendo bem, a mesa, a família, isso é Câncer, né? Cuidando, é o caldinho quente, é o chazinho de gengibre, hortelã com um pouquinho de mel. Isso é Cavaleiro de Copas. Isso é Cavaleiro de Copas, isso é Câncer. Câncer é o signo que fala das raízes, do recolher-se. Então é cuidar dos nossos anciões, né? Câncer é o signo que fala da gente cuidar o quê? Da nossa casa. A vida está pedindo para você ir para casa, vá para casa, nada mais importa do que sua saúde, nada mais importa do que agora você estar bem. Então, se a gente olha o signo de Câncer, que é o impulso de cuidar, vamos entender melhor esse arcano. O que os cancerianos mais fazem, né? Vem aqui, vou cuidar de você, vou fazer carinho em você, vou fazer cafuné em você, vou fazer um monte de carinho em você. Ai, que delícia, fica de conchinha o dia inteiro. O que é o negativo de Câncer? Porque naquele dia, naquele ano, naquele mês... Porque naquele dia, naquele ano, naquele mês, você esqueceu que era meu aniversário. A memória de elefante dos cancerianos.
Câncer que não esquece nunca uma ofensa. Sabe o dia, a hora e o mês que vai falar pra você aquilo que você mesmo já esqueceu que tinha feito. E eles são para sempre os meus filhos. Quem briga com meu filho sou eu. Eu bato neles quanto eu quiser, você não. Então isso é câncer, proteger os seus, bater quando é necessário, mas também ninguém bate, só eu. Isso é o signo de câncer, né? Esse aprochego, essa coisa de cuidar, essa coisa de zelar. Então isso também é cavaleiro de copas. O cavaleiro de copas é aquele que, se pudesse, ele colocaria todo mundo no seu cavalo para que as pessoas pudessem ter o quê? Uma chance de sobreviver. Então eu convido você a ser o cavaleiro de copas, né? Nesse tempo. Eu convido você a ser o cavaleiro, ou seja, aquele nobre cidadão que faz a sua parte, que contribui para que as coisas deem certo para todo mundo. Cavaleiro de copas é, em suma, a bandeira do amor. É, na verdade, uma caminhada, é uma escolha, uma filosofia de vida para levar para o planeta inteiro uma nova vida, esperança e o que estamos precisando agora, cura. Então, dedique 1 minuto do seu dia após essa live, feche seus olhos e faça como o Cavaleiro de Copas faria. Feche os olhos e diga, eu desejo que o mundo encontre cura. Eu desejo que o planeta encontre esperança. Eu desejo que os médicos, enfermeiros, pesquisadores encontrem forças e não se contaminem. Eu desejo que os líderes sejam empáticos, sejam altruístas, sejam generosos, deixem de lado tantos interesses econômicos, financeiros e políticos e priorizem o interesse do cuidar, do zelar, do proteger seu povo. Se nosso país fosse mais canceriano, cuidaríamos mais de nós mesmos, cuidaríamos mais um dos outros. Então eu convido vocês, se a gente não tem isso dos altos, que comece de nós, os de baixo, a sermos mais cavaleiro de copas, a sermos mais cancerianos, a sermos mais protetores dos nossos, mais velhos, mais novos de todos. Protejam seus lares, limpem seus lares, guardando a família, isso é câncer. A família é a célula da sociedade. Então, se cada casa estiver limpa, cada mesa estiver posta com os devidos cuidados, se cada idoso, cada criança for bem amparado pelos adultos, se cada um de nós fizer de fato o que devemos fazer, as coisas vão correr bem, as coisas vão fluir. E aí sim, passará o tempo dessa epidemia, passará o tempo dessa dificuldade imensa e aí entenderemos o Cavaleiro de Copas. Né? Aquele que não precisa correr, aquele que trota porque ele está voltando. Você já se perguntou? E se ele estiver não indo, mas voltando? Porque lá do outro lado as pessoas estão curadas. Lá do outro lado ele já fez o seu trabalho. Lá do outro lado ele já conseguiu levar o remédio para quem precisava. Às vezes a gente pensa sempre que ele está indo, mas ele pode estar voltando sim, já a ponto de dizer para seu pai, pai, fiz o meu melhor. Ele é meio médico sem fronteiras, né? Ele é meio, eu vou levar para o mundo o bem. Então, o meu convite para vocês hoje é ver os arcanos da corte com a nobreza que lhes é particular, que lhes é própria. Um cavaleiro, como qualquer outro arcano da corte, tem um princípio nobre. Eles não vieram para fazer qualquer coisa. Eles não estão no jogo à toa. Eles não são reis, rainhas à toa. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Já dizia o tio Ben, né? E o tio Ben estava certo, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. E se é corte, mais responsabilidades ainda.
mais nobreza ainda. E eu sei que você que está aí do lado, que se interessa pelo assunto tarô, que se interessa por ler a vida, também tem nobreza. Também tem dentro de você a vontade de ajudar as pessoas, de ajudar o mundo, com o teu carteado, com a tua palavra. E se você pode, hoje, evite atendimentos presenciais. Se você for atender presencialmente, higienização da tua mão, do teu tarô, do teu pano de atendimento, do copo que você serve, do copo que você oferta, do que você está, habitualmente fazendo de higiene, redobre. Priorize o atendimento online agora. É um momento, eu sei. Às vezes não é o ideal, não é da forma às vezes que a gente quer fazer, mas faça. Isso tudo já vai ajudar. Uma coisa importante, se você tem algum tipo de angústia, de preocupação em relação a isso, jogue o seu tarô. Consulte um amigo, se por acaso você não puder. Se você não pode ou não está em condições de ler, se precisa ler, como está a minha saúde? Como está o meu bem-estar agora? Faça uma avaliação, tarólogos. A gente joga tarô para a nossa qualidade de vida. Veja, dentro de casa, tem alguma coisa que eu preciso fazer e que eu não esteja percebendo? Dentro da minha forma de viver, dentro dos meus hábitos, tem alguma coisa que eu não estou me atentando e que pode estar me expondo ao vírus ou a qualquer outro tipo de contaminação? Como vai a minha saúde? Então, tudo isso são coisas muito importantes da gente olhar, ver e jogar. Leia tarô, inclusive, para melhorar a sua própria vida. Leia tarô para melhorar a qualidade da sua forma de enfrentar esse momento. Oriente as pessoas também assim. Tudo isso vai fazer muita diferença. Por isso, eu convido vocês a saírem dessa live e mentalizarem alguns minutos como copas, ofertando bons sentimentos ao planeta e também jogando para saber se está tudo certo aí na sua casa. Eu dedico essa live de hoje, o Tarô em Foco dessa noite, a um amigo muito especial, Ricardo Baratella, do Via Lunar Tarô, meu grande amigo e irmão de tarô. É um tarólogo que eu recomendo que vocês também sigam, conheçam o trabalho, brilhante e que também me ajudou a fazer essa live ainda melhor. Então, muito obrigado, Rick, muito obrigado, meu irmão, e obrigado, Amadeu, também pela sua presença. Obrigado a cada um de vocês que decidiram usar o seu tempo em casa para pensar no amor ao mundo, no amor ao tarô e no amor à humanidade. Um beijo grande e uma boa noite. Até mais. Tchau.